seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a crônica. Em nossa aula de hoje teremos um grande objetivo. Você vai receber as orientações para que você possa fazer o rascunho da sua crônica humorística. Bem, então na nossa aula de hoje, nós vamos dar alguns passos importantes para você produzir já o seu rascunho. E o primeiro passo importante é escolha um tema. Para você escolher um tema, nós estudamos juntos que a crônica, ela vai partir de um assunto do cotidiano. Então você pode verificar aí na sua cidade, no seu bairro, a notícia da semana. E você pode, de acordo com o seu interesse, você pode trazer essa notícia então para a sua crônica. Como que você vai fazer? Você vai pegar a notícia e vai reproduzir essa notícia? Não, você pode simplesmente pegar o assunto dessa notícia e você pode criar, inventar uma história. Então, na crônica, nós vamos pegar um fato e nós vamos criar uma história. E daí, quando você inventar a sua história, você pode pensar o seguinte: essa história que eu vou escrever, ela vai ser uma história engraçada? Ela vai ser uma história reflexiva? Ela vai ser uma história crítica? Então, o primeiro ponto é esse: pegar um fato e depois você pensar como que você vai criar a sua história, desenvolvendo aí as sensações do seu leitor. Uma sensação de humor, uma sensação de reflexão, uma sensação de crítica, né? Então vamos supor que você pegue na semana o assunto de dois times de futebol que o seu time ganhou de um outro time. Então esse é um fato da semana. E aí você pode criar uma história totalmente interessante a partir desse fato. Você pode inclusive inventar. O segundo passo é: onde essa história ocorrerá? Na rua, na escola, dentro de uma casa, em um bar? Qual o lugar então que vai ocorrer essa história? Esse é um ponto importante também para a sua crônica. O terceiro passo é delimitar o tempo. Quando é que a história ocorreu? Ontem, semana passada, um passado recente, por exemplo, hoje pela manhã, né? Se você estiver vendo esse vídeo à noite, hoje pela tarde, então é um passado recente, né? Então, qual o tempo em que a sua história vai ocorrer? O quarto passo é a escolha dos personagens. E nós estudamos que dentro da crônica nós temos poucos personagens, não é? Então, você vai escolher então os personagens da sua história. Ao pensar nos personagens, você pode se lembrar que você pode ser um narrador personagem. Então, você pode contar uma história que ocorreu com você. E você vai ser o narrador personagem então da sua história, tá bom? Então, é uma escolha, você pode fazer isso também. O quinto passo é escolher o narrador. Você vai escrever o seu texto, mas me conte aí, qual é a perspectiva dessa história? Você vai colocar o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Como assim? Você vai ser o narrador personagem ou você vai ser o narrador observador, né? Ou você vai saber da história, mas não vai participar? Qual o tipo de narrador, então, que você vai escolher para a sua crônica? O sexto passo importante para a sua crônica, para você já produzir o seu rascunho, é você, então, escolher o problema da sua história, o conflito da sua história. Você se lembra que uma crônica, como é um texto narrativo, ela precisa de um ponto de conflito para que as pessoas também vejam uma história interessante, né? Então, qual vai ser o ponto do conflito da sua história? Qual vai ser o ponto interessante da sua história? Então, você tem de pensar no conflito da sua história, tá ok? O sétimo passo é você dar uma solução para essa história. Mas, professor, eu não quero dar uma solução para a minha história. Eu quero deixar um suspense para que as pessoas imaginem qual é o final da história. Você pode também, não tem problema. Então, o
sétimo passo é dar a solução do problema. Mas se a solução do problema for não trazer solução, você também pode fazer. A história é toda sua e você tem toda a liberdade ao produzir a sua crônica. O oitavo passo é interessante, porque você está então produzindo um rascunho. O seu texto agora é um rascunho, quer dizer, depois você vai ter de parar, vai ter de ler o seu texto, corrigir algumas inadequações de ortografia, pontuação, ajustar algumas falas, né? E aí passar para o texto definitivo, certo? Quando você estiver nessa fase de rascunho, você pode pensar também da seguinte maneira: o seu texto, ele vai ser escrito em prosa, em parágrafos, né? Então, se for, nós já sabemos que tem de ter no mínimo 3 parágrafos: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas, conforme as nossas aulas, nós também entendemos que podemos escrever a crônica em formato de diálogo, né? Então, nós podemos usar o discurso direto, o discurso indireto. Então, vamos supor que você escolha fazer a sua crônica com 2 personagens e esses personagens estarão dialogando. Você pode? Pode sim. Desde que essa sua crônica ela tenha início, meio e fim. Ao ler, nós possamos entender o início da história, o meio da história com conflito e a solução desse conflito, tá bom? O nono passo é interessante, hein, gente? Então, após executar todo esse processo aí da produção da sua crônica humorística, você então tem de ler aquilo que você escreveu. E aí, se você tiver na dúvida, mostre o seu texto para um colega, mostre o seu texto para o seu pai, mostre o seu texto para sua mãe, para que eles possam também dar uma opinião sobre. Lembre-se, hein? Tem de estar de acordo com a sua categoria. Você deve escrever uma crônica humorística. Ela tem de ser uma crônica muito engraçada, tá bom? Não se esqueça disso. Ela tem que propiciar as pessoas a sorrirem com o seu texto. Então, após a leitura do seu texto, é que nós vamos revisar essa história. Como assim? Nós vamos observar se nós escrevemos as palavras de forma correta, se nós fizemos parágrafo, se nós temos todos os elementos da narrativa, né? Se nós temos uma história, se nós temos personagens, esses personagens estão dentro da história ocorrendo num tempo, se tem o clímax, né, o conflito da história, se tem a solução da história, se o meu narrador é um narrador onipresente ou é um narrador onisciente, né? Se eu usei o discurso direto, o discurso indireto. Então, essa é a fase para a gente fazer uma revisão, tá bom? E aí você fazer os ajustes adequados para que depois você então passe com todo capricho para a folha definitiva, tá bom? Bem, viu só como foi fácil? Se você seguir esses passo a passo, com certeza você vai fazer uma excelente crônica. E eu não tenho dúvida, hein? Você pode ganhar esse concurso literário, tá bom? Então, capriche, use sua criatividade. Não se esqueça que a crônica tem que partir de um assunto do cotidiano, tá bom? E aí você pode criar o seu texto. Não se esqueça, porque esse ponto ele é muito importante, tá? Eu vejo você na nossa próxima aula para que a gente possa passar o texto para a folha definitiva. Tchau, tchau!